A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 12. O tema hoje da nossa lição da Escola Bíblica Dominical é o banquete de Esther, o banquete de Esther, denúncia e livramento, ok? Então vai ser bênção aí para nós aprendermos mais um pouquinho, tá? Estou com uma coisinha aqui, mas vai dar para falar, tá bom? O nosso texto áureo diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Está em Provérbio 21:1. E a verdade prática, ela diz o seguinte: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu, né? Então vai ser bênção aí, fica conosco aí até o final. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, deixa o seu like, tá? E compartilha esse vídeo com seus amigos e assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização do nosso canal, tá bom? Obrigado aí pela preferência, tá bom? Deus te abençoe. Bem, o banquete de Esther, : denúncia e livramento. Então, a nossa leitura bíblica em classe está em Esther, no livro de Esther, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Então, a rainha Esther, nós já temos estudado, né, bastante sobre esse assunto, mas a rainha Esther, agora chegando ao finalmente, né, ela preparou um banquete, convidou o rei Assuero e convidou Amã. Amã era considerado ali a segunda pessoa do rei, né? O rei delegou muita autoridade para ele, né? E ele usou de má fé com essa autoridade que Deus tinha dado a ele, né? Então é isso que nós vamos estudar, porque a rainha Esther, ela se mostrou uma mulher muito corajosa, né? E resolveu um problema de um massacre, de um genocídio, que esse tal de Amã, aproveitando a autoridade que o rei tinha dado a ele, usando de má fé para destruir o povo judeu, né? Bem, o banquete e a denúncia, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã, né? Conforme nós já estudamos na outra lição. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Tudo que Amã desejava era a morte de Mardoqueu. Conforme já vimos nas lições passadas, ele tinha um ódio muito grande de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava diante dele, igual os outros servos, né? Isso aí mexeu com o ego dele, né? Ele se sentiu humilhado e daí ele passou a odiar, e nesse ódio ele planejou a morte, não só de Mardoqueu, né? Como ia enforcar ele, como também a morte de todos os judeus. Então você vê que Amã era um homem completamente sem escrúpulo. Uma pessoa sem escrúpulo, ele não mede as consequências, ele quer conseguir o que quer, ele quer fazer o que quer. Ele não importa o que vai acontecer, se vai prejudicar alguém, se vai morrer alguém, ele não quer saber disso. Uma pessoa sem escrúpulo, ele quer fazer o que ele deseja, e não importa as consequências, né? E Amã era desse tipo, era um homem que não tinha nenhum escrúpulo, certo? E por isso ele pagou um preço alto, né? Então, cedo, né? Conforme nós já dissemos, esse dia foi terrível para Amã. Ele saiu de casa determinado a destruir, enforcar Mardoqueu, né? Então, durante esse dia, né, aconteceu o contrário. Ele serviu de guia para o cavalo que o transportou, né, Mardoqueu pela rua de Suzã, né? Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei, né, para buscar ele, para ele voltar para lá para o palácio, certo? Então, Amã
Ele estava certo, certo? Estava certamente muito perturbado, certo? Então, ir a um banquete naquela circunstância não estava nem adiantando muito para ele, né? Estava com a mente perturbada depois de ele ter dado aqueles elogios obrigatórios todo a Mardoqueu, né? Então, passear pela cidade honrando a Mardoqueu, aquilo acabou com ele, né? Ele perdeu a graça, podemos dizer assim, certo? Mas foi castigo. Antes dele morrer, ele pagou um preço, mas não se arrependeu de nada. Ele foi com mais ódio ainda. Vamos aqui ver o banquete de vinho. Então, a Esther convidou o rei, convidou Amã para o banquete, chamado banquete de vinho, né? Naquela época, todos os banquetes, né, dos reinos pagãos era regado a vinho, né? Mas Deus já tinha proibido o vinho para os sacerdotes, para os levitas, né? Para eles não tomar vinho, aqueles que iam trabalhar na obra do Senhor, tá bom? Isso aí é um assunto que nós vamos deixar para depois, mas tudo era regado a vinho no Velho Testamento, mas os homens chamados para trabalhar no tabernáculo, eles eram proibidos por Deus, né, de se embriagar. Você viu o que aconteceu com Datã e Abirã, né? Quando eles se embriagaram, entraram lá no tabernáculo e foram fulminados, porque desobedeceu, né? Bem, qual é a sua petição? Assuero, né, estava mesmo determinado a saber o que estava inquietando a rainha, né? Ela foi num banquete, depois marcou outro banquete, arriscou a vida se apresentando ao rei. Se ele não apresenta o cetro, ela poderia morrer. Então ele deve ter ficado pensando, bem, o que está acontecendo? Isso aí não é normal, né? Ele não era bobo, ele observou, ele amava a Esther. E ele começou a observar que tinha alguma coisa errada, né? Por isso que ele falou, o que está acontecendo, né? Falou do jeito dele, certo? Então, Assuero já estava mesmo determinado a saber, né, o que estava inquietando a rainha, né, a fim de atender, ajudar ela a resolver o problema. Então, o fato de Esther comparecer, conforme eu já disse, na presença do rei, correndo risco de morte, no primeiro banquete, e ter mantido suspense quanto ao que ele afligia, deve ter levado a Assuero a ficar né, ligadinho, está acontecendo alguma coisa. Então, daí a sua prontidão novamente, né? Inquirir qual é a sua petição. Já é a segunda vez que ele perguntava isso. A primeira vez e agora, né, no segundo banquete, a segunda vez, certo? E qual é o seu requerimento? A essa altura, talvez o coração da rainha já estivesse, né, acelerado. Embora ela fosse uma mulher corajosa, ela estava nervosa e não era fácil. Ela ia ter que enfrentar uma situação muito difícil diante do rei, diante de Amã. Embora Amã estivesse totalmente errado, mas ele era uma pessoa de poder. O rei mesmo delegou muita autoridade para ele, né? Infelizmente, existe muitos Amã hoje, né, na vida, que ninguém pode delegar um mínimo de autoridade. Tem pessoa que um pouquinho de autoridade ele já se sente, né? Existem muitas pessoas que realmente correspondem, dá autoridade a ele, dá poder, e ele corresponde, age tudo de acordo, né? São pessoas com medida. Mas tem os tipos de Amã que se der poder a ele, vai usar para prejudicar as pessoas, né? Existem nesse mundo pessoas que não podem receber poder, não podem receber autoridade, porque a primeira coisa que eles vão fazer é vingança, entendeu? Cada um de um jeito, mas sempre tem pessoas que ao receber poder quer se vingar de alguma coisa, quer se mostrar, quer mostrar autoridade, quer mostrar poder, né? Mas graças a Deus por aqueles que, ao receber o poder, como Mardoqueu, né, procura fazer a coisa certa. É isso que é importante, né? Então, a essa altura, Esther estava nervosa, mas ela teve autoridade, teve presença de espírito, né, e coragem para botar o dedo na cara de Amã e entregar ele para o rei, mostrar na realidade o que estava acontecendo. Na verdade,
Esté era uma mulher virtuosa. Tanto é que vejam que ela começou, né, quando veio essa história toda da matança dos judeus, que estava programado por Amã, ela logo começou pelo jejum e pela oração, né? Quando ela viu que a coisa não tinha jeito mesmo, ela sabia, ela e Mardoqueu, que ia morrer todo mundo, ela convocou todos a jejum e oração, né? Jejuai por mim, eu e minhas moças vamos jejuar. Eu convido a todos os judeus para jejuar por mim e pelas moças, nós vamos jejuar. E jejuaram e Deus atendeu, né? Então, querido, era uma mulher também de jejum, certo? Ela era corajosa, mas ela primeiro buscou o reino de Deus e a sua justiça através da humilhação, tá? Não se exaltou. Sendo rainha, ela procurou o caminho certo, o caminho da humilhação. Por isso que a Bíblia diz, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno você seja exaltado, né? Então, querido, assim como Esté, no momento mais crítico da sua vida, ela entrou pelo caminho do jejum e com certeza da oração, é o caminho da gente também. Está com um problema difícil para resolver? Entra no jejum e oração, que Deus vai abrir as portas, tá bom? Bem, número 2 aqui, a teoria, a fúria do rei contra a injustiça. Bem, a revelação do plano, Esther, ela detalhou ao rei o que havia acontecido, né? O que ela queria era preservação da sua vida e do seu povo. Esther não queria mais do que isso, justiça. Na verdade, Esther não queria nada do rei, a não ser que fosse feita a justiça. Ela não fez nada para morrer, o povo judeu não tinha feito nada para morrer, foi tudo mesmo da cabeça de Amã, de dizer para o rei que tinha um povo que não estava obedecendo às leis dos persas, né? Inventando um monte de mentira. Então, Esther só queria isso, justiça, a salvação dela e do seu povo, entendeu? Então, ela passou para o rei o absurdo, né, do plano que visava o extermínio de toda a raça, né, judia. Era isso, entendeu? Nada comparável a uma venda. Ela falou, ó, se fosse como escravo, tudo bem, eu não ia entrar no assunto, né? Isso era comum naquele tempo vender escravo, mas o que estava acontecendo era que os judeus não estavam sendo vendidos, eles iam ser massacrados, destruídos, matar desde a criança até o velho, né? Era isso que Esté estava defendendo. Ela foi bem clara. Rei, se fosse a gente como escravo, estava tudo bem, né? Nem entrar no assunto. Mas é o extermínio, né? Ela nem ia incomodar o rei se fosse outra coisa. Bem, quem fez isso? Aí a pergunta do rei, né? Quando o rei entendeu que a questão era que estava programado para matar todo o povo judeu, inclusive até a rainha, Mardoqueu e companhia, né? Ele quis saber quem foi. Aí alguém falou, mas ele assinou, ele deu o anel para Amã, né? E agora diz que não sabia? O rei não sabia? Como é que ele carimba com o anel dele, libera para matar, manda carta através de Amã e não sabe? O que entendemos aqui, ele sabia, mas ele não sabia que era o povo judeu. Ele não sabia que Esté pertencia ao povo judeu. Ele não sabia. Ele não sabia a origem de Esté. Entendeu? Ele não sabia que Esté era judia. Ele foi saber naquele dia, né? Quando Esté falou, é meu povo. Aí ele entendeu tudo. Aí ele ligou, aí ele veio saber da história, com certeza, né? De Amã com Mardoqueu, certo? Então, ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha. Então é isso que eu falei, entendeu? Então, isso aí tudo, gente, vem de um plano macabro, maligno. Então você vê como é que as pessoas com poder na mão, ele sendo mal, o que ele é capaz de fazer?
Entendeu? Tá vendo? Assim como alguém com boas intenções, com poder na mão, pode ajudar muita gente, um cara do inferno igual Amã, ele é capaz de exterminar milhares de pessoas, que nem já aconteceu no passado, né? Então, até essas guerras motivadas pelo ego dos líderes, quantas pessoas não morrem, né? Numa guerra, quem vai para a guerra é os jovens, né? Você não vê o velho que criou, que inventou a guerra, que arrumou a confusão, vê se ele vai na guerra. Quem vai na guerra é os jovens e morrem, né? Quantos milhares de jovens já não morreu na Ucrânia, nessa guerra agora? Só nessa. Vê se quem começou a guerra morreu. Não, ele está lá vivinho, só mandando para morrer. Então, a vida é assim, as pessoas com poder na mão, ele pode usar o poder para o mal ou para o bem das pessoas. E Amã usou o poder dele para o mal, entendeu? Ainda enganou o rei ainda, dizendo que tinha um povo lá que era contra a lei do persa. Tremenda mentira. Não se tem nenhuma notícia de que os judeus se levantaram contra o governo da Pérsia. Não existe isso, entendeu? Então, a terrível reação do rei. Provável que a consciência de Assuero tinha sido ativada quando entendeu o tamanho da injustiça, né, com o judeu, o povo da rainha. Então, vamos usar aquele termo comum, né? Quando a ficha caiu, aí que Assuero foi entender a besteira que ele estava apoiando, né, através de Amã. Certo? Aí ele falou, caramba, eu estou apoiando esse Amã é maluco. Aí que ele foi entender que os judeus não tinham feito, ou melhor, os judeus não tinham dado nenhum motivo para ser exterminado. Foi tudo invenção de Amã para se vingar de Mardoqueu. Por causa de uma pessoa, ele foi capaz de querer a destruição de milhares. Está entendendo? Por causa de uma pessoa, ele quis destruir milhares. Só não destruiu porque Deus não permitiu. Entendeu? Esther, ela não agiu de forma temerária ou precipitada, não. Ela foi agindo paulatinamente. A coisa começou com jejum, com oração, com conversa, até chegar aonde ela chegou. Ela não foi de uma vez, não. Ela foi paulatinamente. Ela foi sábia para resolver os problemas. Entendeu? Às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez. Não. Ela foi degrau por degrau, até chegar aonde tinha que chegar. E resolveu o problema definitivamente. Entendeu? Então, a Assuero ficou muito furioso quando entendeu o que estava acontecendo. Entendeu? Quando ele chegou à conclusão do que estava acontecendo, que ele percebeu a armação toda de Amã, ele ficou muito bravo. Entendeu? Ele se sentiu manipulado, ele se sentiu enganado. A maior raiva dele foi essa. Ele não iria enforcar Amã logo, logo. É porque ele enforcou Amã logo, porque ele percebeu que ele foi enganado por Amã, ele foi manipulado por Amã. Isso que deu raiva nele. Ele falou, então tá bom. Por isso que ele foi enforcado. Se não fosse isso, ele não iria enforcar. Mas ele enforcou porque ele se sentiu enganado, manipulado. Entendeu? E ele teve culpa que ele também poderia averiguar quem era o povo judeu. Mas ele também não fez isso. Mas Deus estava no negócio, né? Deixa Deus fazer do jeito dele. Certo? E a situação ficou ainda pior para Amã, né? O rei voltou do jardim, viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena, né? Achando que a Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. Porque Amã, ele foi tentar convencer a rainha a mudar o rei de ideia. Ele sabia que o mal já estava determinado. Pela cara do rei, ele sentiu que ele ia morrer. Aí o que ele fez? Ele tentou fazer a cabeça de Esther para que Esther fosse lá e convencesse o rei a não fazer nada com ele, a poupar a vida dele. Você veja, ele não teve piedade de ninguém, queria matar todo mundo.
agora ele está reclamando por misericórdia. Mas você lembra daquele versículo? A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não tiveram misericórdia. Está lá em Tiago. O juízo vai ser sem misericórdia sobre aquele que não teve misericórdia. Amã não se arrependeu do mal que ele fez, que ele queria fazer, mas ele queria se livrar. Porque muitas vezes a pessoa não se arrepende, ele quer se livrar daquele problema, né? Bem, o grande livramento. Então, a história da forca, né? Amã, ele tinha preparado uma forca, seguindo o conselho dos amigos e da mulher, ele preparou uma forca para Mardoqueu, né? Mas só que essa história da forca chegou no palácio, as pessoas já sabiam, né? Alguém espalhou, porque os servos de Assuero já sabiam, né? Então, a reação física e verbal de Assuero levou, né, o Amã a entender que a morte de Amã já era decretada, não tinha mais jeito, né? Então, a história da forca preparada no dia anterior já tinha chegado no palácio, todo mundo já sabia, né? Então, o autor até fala, por que será que Amã queria uma forca tão alta e tão grande? Porque, na verdade, Amã queria usar a forca para matar Mardoqueu para promover um espetáculo, para servir de exemplo, para mostrar quem ele era. Entendeu? Na verdade, ele queria promover um espetáculo. Mas só que, conforme diz no mundo, né, o feitiço virou contra o feiticeiro. Tudo que ele preparou para Mardoqueu serviu para ele, para a destruição dele. Entendeu? Então, os ventos mudaram. Então, até aquele dia, a exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam, se prostravam diante de Amã. Certo? Agora, mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a execução, informando da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Então você veja bem, lá no palácio eles já sabiam da forca. E quem foi? Foi os oficiais mesmo do rei, né, que deram a ideia de enforcar Amã. Está entendendo? Então, veja bem, esses caras talvez eles se curvavam diante de Amã, mas não gostavam dele. Fazia por obrigação, porque eles mesmos sugeriram ao rei que Amã fosse enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, o que a gente percebe aqui? Que nem entre os oficiais lá, Amã era bem visto. Ele era temido, talvez, por medo, tinha poder, as pessoas sabiam que ele era mau mesmo, né? Ele só respeitava mesmo, era o rei. Então as pessoas temiam ele, se curvavam diante dele, mas por essa palavra aqui, dos soldados lá, dos servos do rei falar, tem uma forca aí que ele ia enforcar Mardoqueu, vamos enforcar ele, e o rei concordou, enforca. Querido, você vê aí que ele não gostava de Amã também, não. Então o cara era mal visto, certo? Mal visto, certo? Então, por quê? Porque em ambientes de poder, às vezes um certo de sistema de conveniência, né, muda-se de um lado para o outro com muita facilidade. Então, às vezes, num ambiente desse carregado de inveja, de ciúme, de ódio, de raiva, de falsidade, querido, o humor muda da noite para o dia, certo? Igual aquele povo com Jesus, disseram para Jesus, Jesus, né? Bem-vindo, bendito é o que vem em nome do Senhor, passou um tempo, crucifica. Então, o povo é muito volúvel, principalmente, né, se com Jesus, uma pessoa perfeita, né, as pessoas foram falsas com ele, você imagina com um sujeito ruim igual a Amã, né? Então, querido, agora a gente entende, né? Ele apenas informou ao rei que havia uma forca preparada e Amã foi enforcado, né? Depois os seus 10 filhos foram mortos também. Então a destruição ela veio total contra Amã. Tudo aquilo que ele desejou
contra o povo judeu, contra Mardoqueu, veio contra ele. Está entendendo? Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Semeou todo o ódio que Amã semeou contra o judeu, contra Mardoqueu, ele colheu. Então, querido, vamos semear coisas boas, que a nossa colheita vai ser uma bênção, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like aí. Um abração, hein?